Amém, pessoal. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quando o pastor André perguntou se eu podia ministrar, ele só não falou como eu respondi, né? E na hora eu lembro que uma vez eu evangelizando, um líder que conduzia a gente falou assim, que enquanto a gente estiver evangelizando ou alguém aparecer com algum problema, a gente precisa ser celeiro para todos os momentos. E na hora, quando ele pediu, eu falei assim, não, eu preciso ser celeiro quando também eu achar... Sabe aquela ideia, né, de me pegou desprevenido, né? Não, a gente precisa estar prevenido, principalmente para falar do amor, da graça, do conhecimento. Aleluia. Que Deus é para a nossa vida. E no caso, né, pra gente aqui hoje é comunhão extraordinária. E eu em casa pensando, quando o pastor André me perguntou se eu podia, e quando eu disse sim, eu já fiquei, o que eu vou falar, né? E a gente começa a questionar, a pensar, Deus, o que eu vou falar, o que eu tenho que fazer, e você começa a pensar um monte de coisa na hora. E por causa de um texto, eu estava assistindo uma pregação, por causa de uma coisa que o pregador falou, me fez ter uma dimensão. Aí eu orei, comecei a falar com Deus e tudo mais, e aí surgiu a ministração. Deixa eu só abrir aqui, gente, porque para eu não ficar me ater ao celular. Ok. E comunhão, eu queria poder dizer outras coisas, que a gente, sempre quando a gente pensa em comunhão, a gente sempre se atém à ideia de, né, ter comunhão com o irmão, ter comunhão com Deus, algo assim muito específico ou muito comum de se ouvir. Mas de qualquer maneira, mesmo que seja comum, a gente precisa sempre se ater a alguns detalhes que Deus pode nos relembrar, alguma coisa que é importante que a gente deixou para trás. Ou, né, a gente tem aquele texto da mulher samaritana. Se a gente sempre ler, sempre meditar, sempre conseguimos tirar alguma coisa, algum detalhe, alguma coisa que Deus ali deixou para nos ensinar, para nos encher com a sua graça, com a sua glória e sabedoria. E falando em comunhão, e no primeiro ponto, eu resumi dessa forma, vai ser 3 pontos. O primeiro ponto diz assim: por que é tão importante termos comunhão? Porque tem pessoas que precisam de você. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e fazer essa afirmação, porque existem pessoas que precisam de você. Tem muita gente lá fora, principalmente lá fora, eu quero me ater a essa ideia. Muita gente lá fora que precisa de você. Eu costumo dizer para algumas pessoas de que o povo cristão, pelo menos, deveria ser o povo mais inteligente da terra. Por quê? Porque além de a gente conhecer a verdade, eu não sei se você já parou para pensar que muita coisa que você se dedica na sua vida, no seu dia a dia, você não pensava antes de se converter, né? Claro, eu era muito novo, né? Mas eu já ouvi a história de outras pessoas, né? De que eu lembro de um amigo que uma vez falou assim: não, antes de eu me converter, eu queria comprar uma moto e pegar um monte de mulher, né? Essa era a ideia dele, era esse o foco, era isso que ele tinha como objetivo de vida. Mas de repente ele conheceu a Jesus e todos os padrões que ele tinha como sonho, como objetivo, isso mudaram. Mudaram por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma por completo. Completo como assim? As ideias que a gente tem como sonho, como objetivo. Ele não tinha ideia de construir uma família, que é projeto de Deus. Ele passou a ter um projeto de Deus como conquistar uma família, conquistar a casa. Ele não pensava em casa, coisas normal, natural, que
que acontece no dia que a gente precisa até terminar a nossa vida, a gente pensa em ter, né, uma casa, um carro, filhos, uma vida saudável com a nossa esposa, marido, filhos. A gente pensa nisso depois que a gente se torna cristão. Antes de se tornar cristão, a gente às vezes pode até pensar, mas não com a maturidade que nós temos hoje por causa daquilo que Deus fez com a nossa vida. E a gente compreendeu que isso é importante. E no primeiro ponto, na parte 1, eu queria dizer que pessoas precisam de você porque você conheceu a solução do mundo. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava orando, parece brincadeira, mas não é sério. Eu estava orando a Deus, eu não quero andar mais de BRT, nem trabalhando. E eu lembro que eu conheci uma menina que morava lá perto, que trabalhava lá e começou a me dar carona. E ela teve um problema no pé, ela ficou muitos meses afastada. E ela me direcionou uma outra menina que é homossexual. E aí na hora, eu não tenho problema, eu sou super amigo dela, a gente anda junto, conversa muito e tudo mais. E eu lembro que ao decorrer do tempo, ela sempre, quando a gente estava junto, ela costumava dizer coisas que ela tem família evangélica e costumava dizer que muita coisa que eu pensava em dizer já tinham dito para ela, e ela já tinha munição, ela já tinha escudo para as informações que eu talvez pensasse em dar para ela, e eu até mesmo pensava, mas ela já tinha munição para aquilo que eu pensava em dar para ela. E aí eu fiquei pensando, e eu lembro que eu ia para casa e eu conversava com a Raíssa às vezes, e ficava pensando assim, como é que eu vou fazer com que essa menina entenda que Deus quer ela, que Deus, do mesmo jeito que foi comigo, vai ser com ela e tudo mais, sem entender, sem interferir, ou ela entender que eu vou ser desrespeitoso. E eu descobri uma ferramenta simples. Eu falei assim, eu vou ser crente em todos os momentos que ela estiver junto comigo. E de maneira muito simples, eu fui conquistando ela aos pouquinhos. Ela falava, você é uma pessoa de Deus na minha vida. E quando ela afirmava isso, eu chegava em casa, começava a chorar e falava assim, Deus, está funcionando. Está funcionando. Tem pessoas que na sua vida, às vezes você não necessariamente precisa dizer alguma coisa para ela, porque infelizmente muita gente lá fora, tanto crente quanto outras pessoas, já disseram alguma coisa a respeito para ela, que ela já tem proteção, informação, já sabe como te responder, como te retrucar na situação. E às vezes ela precisa somente de um abraço, ela às vezes simplesmente precisa de um amigo que ela pode contar nos momentos mais difíceis. Aleluia. E eu digo momentos mais difíceis quando a gente pensa assim, eu não sei se você já parou para pensar, mas quando alguém fala assim, e aí, como que tá as coisas lá? Aí você explica mais ou menos, não, né? A Renata aqui testemunhou e disse tudo o que aconteceu. E eu lembro que ela contando aqui, ela foi falando que tinha dia que o Felipe estava ruim, o Felipe estava melhor, hoje estava mais ou menos. Então, toda vez, eu não tive esse contato direto com a Renata, mas eu acredito que a minha sogra deve ter tido esse carinho. Você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Toda vez que você encontrar essa pessoa e falar assim, fulano, e como está aquela situação? Você, na situação, você ali naquele momento, você entende, começa a entender que aquela pessoa que constantemente pergunta sobre aquilo, ela está preocupada com você, ela está preocupada com aquela situação. A gente começa a compreender que a pessoa está um pouco mais do que as demais que estão em volta, quando ela está sempre questionando, e aquela situação? Eu estou orando. E eu lembro que ela tem alguns problemas de saúde, e toda vez que ela falava alguma coisa, eu estou orando por você, vai dar tudo certo, você vai conseguir fazer a operação e vai dar tudo certo. E eu lembro que uma vez a gente foi pro mercado, e eu lembro que eu tinha que chegar um pouquinho cedo, e ela, Jefferson, você pode me ajudar? Eu queria ir lá no mercado. Encontrei até o pastor André naquele dia, aquela menina, encontrei o pastor André lá, né? Aí nisso, na hora da volta, aconteceu uma situação no carro, que ela falou, puxa, Jefferson, cara, aconteceu um negócio tão maravilhoso, tão de Deus, é porque você está aqui, você está comigo. E aquilo foi mexendo comigo ao decorrer do tempo, porque simplesmente o fato de eu ali me tornar crente, uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus,
perto dela, sem dizer nada, eu já estava começando a converter o coração dela, de ela acreditar que homens e mulheres de Deus podem fazer a diferença na vida das pessoas, simplesmente pelo fato de estar ali presente, dizendo que eu estou lutando com você, eu estou orando com você. Quando você precisar de um favor, pode contar comigo, mas pode contar comigo mesmo, seja lá a hora que for. Existem pessoas lá fora que precisam de você, porque você é a solução do mundo. A comunhão com Deus que as outras pessoas precisam pode ser transmitida por você. Elas vão começar a entender que Deus quer uma comunhão, que você pode oferecer essa comunhão com Deus através da sua pessoa. Parte 2 do ponto 1. Nem todo mundo, nem tudo que Deus te deu é só para você. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: nem tudo que Deus te deu é só para você. Nem tudo que Deus te deu é só para você, Senhor. Por isso que tem pessoas que precisam de você. Eu lembro que quando eu comprei o carro, antes de comprar o carro, eu só vivia falando uma frase: meu carro vai ser para levar outras pessoas para onde for. Deus vai me dar o combustível, não sei o que vai acontecer, mas eu sempre vou dar carona. E eu tenho um prazer enorme. E ela, a menina que me dá carona, também tem um prazer enorme. Eu não sei quem tem carro tem esse prazer, mas assim, se eu posso dizer assim, eu tenho mais do que todo mundo se juntar aqui, é dar carona para os outros. Eu tenho uma satisfação de dar carona para as pessoas, que eu acho que eu posso dizer assim, eu superei todo mundo. Porque eu lembro que quando eu peguei o carro e Deus confirmou que era aquele carro, e até hoje não deu problema nenhum carro. Eu fiz as manutenções periódicas que já precisou. Já estou com uns 8 meses já com o carro e já fiz as manutenções periódicas, mas até hoje não teve problema nenhum com o carro. Só um acidente que eu tive com o ônibus, mas fora isso não teve problema nenhum. E eu falei: Deus, quando eu tiver meu carro eu vou dar carona para todo mundo. E não queria me ater só a isso. Eu lembro que eu vivo orando a Deus que eu quero o dom de cura. Eu quero o dom de cura porque eu quero curar outras pessoas. E você tem um dom, você tem um talento, você tem jeito, né? A Raíssa, eu lembro que teve uma época que a gente lá na outra igreja, ela é professora, ela sabe ensinar essas coisas. E eu lembro que a gente estava com um projeto, o pessoal estava com um projeto para ensinar outras pessoas que não sabiam ler e escrever. E esse era o jeito dela poder ajudar outras pessoas. Às vezes a gente entende que tudo que Deus nos deu é pra gente, né? Eu sempre entendi que todo o dinheiro que Deus me deu não é só pra mim, não. Eu preciso dividir com outras pessoas. Ele só não me deu muito ainda, gente, mas se Ele me der mais, eu divido com outras pessoas. Eu lembro que depois do momento que eu subi lá, eu e a Raíssa viajamos pro Chile, e eu sempre, quando eu cheguei lá em cima, aí a gente conversou muito, eu e a Raíssa, e eu tão animado, eu falei assim: Raíssa, eu tenho que trazer o Daniel aqui, eu tenho que trazer o Muca. Eu já estava pensando nas outras pessoas. Eu falei: Deus, tu pode me ajuda a ganhar na Mega Sena. A gente sabe que às vezes a gente quer ganhar muito dinheiro porque a gente quer ajudar as pessoas. Quem aqui já pensou assim: não, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muita gente? Aí, e Deus até agora te deu na Mega Sena? Não deu. Por quê? Porque Ele sabe que lá na frente alguma coisa vai te atrapalhar esse dinheiro, né? E a palavra de Deus diz que se a gente for fiel no pouco, e o muito Ele vai te colocar, né? Mas eu acredito que esse muito Ele vai dando de graduativamente. Ele não vai dar de uma vez, porque eu acho que a gente pode se perder. Por mais que o nosso coração seja grato a Deus por tudo que Ele faz. Mas eu lembro que eu fiquei animado, e uma vez ou outra eu vou num lugar. Outro dia eu fui na Marechal Hermes, e lá tem uma batata com um negócio de bacon, um negócio de gordinha, um negócio, é maravilhoso. Aí eu falei assim: Raíssa, eu tenho que trazer o Daniel aqui, Raíssa. Então, e eu falei isso, eu não tinha carro ainda. Eu falei: quando eu tiver meu carro, tem que levar. Eu não levei ele ainda não, gente. Mas eu não levei ele ainda porque eu preciso emagrecer. E ele é meu amigo e ele também precisa emagrecer. Então, eu ainda não levei ele.
Mas se a gente parar para pensar, com tudo que a gente tem em nossa casa, na nossa vida, nem tudo que está lá é somente para nós, é para outras pessoas. A gente pode ajudar outras pessoas. A comunhão de Deus nos faz compreender que tudo que temos podemos compartilhar com nossos irmãos. Quando a gente compreende que a comunhão de Deus ela é tão importante, fundamental em nossas vidas, principalmente para com o nosso irmão, a gente compreende que tudo que a gente ganha, a gente pensa assim, né? Vamos compartilhar. Domingo aqui o pastor falou de um texto muito interessante, né? De almoçar na casa dos outros. Então me chama aí para almoçar na tua casa, irmão. Eu como um pouquinho. A pastora, toda vez que eu vou lá, a pastora já sabe, toda vez que eu vou lá, pastora, aquele negócio lá é gostoso, vamos lá. Não é só o café não, o bolo também. Mas a gente na comunhão a gente entende que as pessoas lá fora precisam da gente pelo fato de nós conhecermos a verdade, a solução do mundo, e nem tudo que a gente tem é para nós. E tem um versículo que está em 2 Coríntios 5, versículo 18, que diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e que nos deu o ministério da reconciliação. Tudo que Deus fez por nós é porque Ele queria que um dia a gente transmitisse para outras pessoas. Se para Deus é importante a comunhão, a gente precisa transmitir essa comunhão, tanto quanto entre nós, quanto contra Deus. Ponto 2. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: é importante, a comunhão com Deus é importante porque você precisa de outras pessoas. Diz aí para ele: porque você precisa de outras pessoas. Agora é o inverso. Antes as pessoas precisavam de você, agora não, você precisa de pessoas. E domingo aqui foi o maior exemplo, né, de você ver que diante de todas as dificuldades que a Renata teve, ela precisou da sogra, da mãe dela, precisou do doador, precisou de pessoas que pudessem ir lá, estar com ela, chorar nesse momento. Quão fundamental foi, né? Na primeira parte do ponto 2 eu botei aqui que a gente precisa de outras pessoas porque ninguém vive sozinho. Se a Renata resolvesse fazer tudo que ela fez sozinha, você acha que ela teria hoje, no domingo, contado aquele testemunho? Não ia conseguir, porque ninguém vive sozinho. A gente precisa de outras pessoas, a gente precisa dar atenção, a gente precisa que as pessoas olhem pra gente. Gente, eu sempre fui muito como eu posso dizer, muito sem bobeira em relação a isso, né? De que às vezes eu ficava uma ou 2 semanas sem ir na igreja e ninguém me procurou e eu vou sair da igreja. Eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive essa coisa, né? Eu machuquei o pé, ninguém me ligou, ninguém falou nada, só me zoaram, né? Eu nunca tive essa coisa, né? A pastora me zoou. Então, eu nunca tive esse negócio, não tive esse problema de parar para pensar e, poxa, na igreja nem me ama, eu vou sair da igreja. Nunca tive esse problema. Mas tem gente que tem essa questão. Tem gente que é mais carente. Tem gente que o tempo todo quer que você ligue para ele. Se você deixar um dia de ligar para ele, sabe o que ele vai fazer? O irmão não me ama mais, não gosta mais de mim, vou sair da igreja, deve estar falando mal de mim já. É essa expressão e esse sentimento que a gente tem de algumas pessoas. Por quê? Porque infelizmente não amadureceu ainda. Porque infelizmente ela precisa crescer ainda nessa comunhão. Ela ainda precisa entender que ela é importante, independente de às vezes a gente procurar ou não. Mas agora, vamos ser sinceros conosco mesmo. Quando a gente faz alguma coisa ou desaparece um pouquinho, quando alguém liga pra gente ou manda uma mensagem, não é bom? A gente não se sente importante? A gente não se sente alguém que, caraca, pelo menos alguém sentiu falta de mim, né? Alguém sentiu falta que eu não estava lá, que eu não fiz aquilo, que eu estava sempre naquele cantinho e eu não estava naquele cantinho naquele dia, né?
Uma vez ou outra o pastor aqui no domingo falava, caraca, o Michel, ou às vezes falava para mim, pô, falei com o Michel, vi ele na rua e ele não tá vindo, não sei o quê. Eu acredito que ele, por mais que fosse, às vezes, né, às vezes a gente é chato, né? Mas por mais que a gente pareça ser chato, ele se sentia à vontade, não se sentia feliz de, caraca, tem alguém que está lutando por mim, tem alguém que está acreditando que em algum momento eu vou voltar lá para a igreja, né? Porque às vezes a gente pensa que a comunhão a gente pode viver de forma distante. A palavra de Deus, daquilo que o pastor André pregou aqui no domingo, mostra claramente que a igreja era mais forte, mais unida, quanto mais juntos eles estivessem. Se a gente estiver mais junto, mais forte a gente vai ser. Com os mesmos pensamentos a gente vai crescer. Por que eu vou dizer isso? Porque a comunhão com meus irmãos me faz compreender que para continuar a caminhada eu preciso deles. Eu preciso de cada um de vocês para continuar a caminhada. Porque quando um estiver fraco, o outro vai estar forte e vai dizer assim, não, irmão, continua, é possível. A gente vai chegar lá, vai ser difícil essa parte aqui, aquilo lá, mas a gente vai chegar em algum lugar. Continua acreditando, né? Falando para o pastor Júnior, continua acreditando, o teu negócio vai dar certo. Para o Daniel, acredita, o filho está chegando. Pastor André, a igreja, Deus está preparando uma igreja abençoadora para a gente. E a gente pode ser assim, pessoas de Deus, acreditando, fazendo com que as pessoas acreditem que Deus é presente em nossa vida, através da nossa vida. Quando eu olhar para a irmã Edna e falar assim, Deus, e às vezes ela me dá um abraço ali e fala assim, como você está? É Deus falando comigo. É o carinho de Deus para com a minha vida. É só você enxergar que cada carinho que a gente tem um com o outro aqui é a presença de Deus exalando na vida dos nossos irmãos. Aleluia. E parte 2 do ponto 2 diz assim, porque você precisa de alguém que te faça querer mais de Deus. Diz aí para o irmão que está ao seu lado, você precisa de pessoas para que você queira mais de Deus. Você queira mais de Deus. Aleluia. Amém? Eu cheguei numa parte que foi quando eu comecei a ler Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3,16 diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Eu lendo isso daqui, eu estava em casa, a Raíssa não tinha chegado ainda, porque eu gosto dos paranauê que Deus faz comigo, eu gosto de conversar com ela, né? Aí eu em casa, eu parei e eu fiquei, caraca, tá aqui, ó, tá aqui o que Deus quer falar conosco em relação à comunhão. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha o mistério aí. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei que se Deus livrasse, beleza, se Deus não livrar, tranquilo também. Mas olha só, vamos parar para pensar. Se tá eu, Daniel e o pastor André ali, e o rei fala, ó, se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. Na hora eu falar assim, pastor, olha só, não dá não, eu vou me curvar, né? Aí o Daniel, cara, eu tô pensando também. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego juntos, a palavra de Deus deixa claro, juntos, na hora, naquele momento, não vamos nos curvar. Aleluia. Isso me faz refletir que o quê? Que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha uma tamanha comunhão, tanto com Deus quanto entre eles, que o mesmo pensamento e o mesmo desejo habitava no coração dos três, independente da situação. Aleluia. E eu na hora eu fiquei, cara, eu comecei a arrepiar e comecei a orar a Deus e chorar. E eu falei assim, Deus, eu quero que os meus amigos, as pessoas que me cercam, tenham esse mesmo sentimento. Aleluia. Porque eu vivo durante os meses que vem para cá, os últimos meses, e eu tenho sentido Deus fazendo tanta coisa comigo e através de mim e tudo mais, e isso vai mexendo comigo, e eu falo assim, Deus, mas não faz só comigo, faz com o Daniel também, Senhor, faz com o pastor aí, desde o tempo que o pastor André veio para cá, de lá para cá, né, e a gente chegou aqui,
E diante de todas as dificuldades que, pastor, eu lembro que a gente conversava muito no carro. E às vezes eu falava, não, pastor, vai melhorar, vai dar certo. Não, a gente vai conseguir, né? E eu fiquei tão feliz quando ele trocou de carro. Precisava trocar aquele do carro. Mas eu vi a evolução dele. Ele entrou numa outra realidade. E eu vi a evolução dele na realidade atual, né? Eu vi os meninos aqui que hoje tocam, cantam com a gente, né? O Caio agora está ajudando a gente. E a evolução dentro da dificuldade que nós temos hoje, né? E a evolução de cada um de vocês que estão aqui. Todo mundo, eu não posso abrir aspas, eu moro mais longe, mas fecha aspas, todo mundo aqui precisa pegar um ônibus, um carro, alguma coisa para estar aqui, né? Custa estar aqui, mas todo mundo evoluiu, amadureceu e falou assim, não, lá é a minha igreja e eu vou para lá. É importante que a gente o tempo todo encoraje um ao outro, o tempo todo fala, irmão, continua crendo, continua desejando Deus, vamos buscar mais, vamos orar mais, vamos desejar mais de Deus, vamos continuar crescendo, jejuando, fazendo as coisas. Deus tem muito mais para a nossa vida. Eu entendi isso quando eu tinha 15 anos. Eu tive minha primeira experiência com Deus e eu entendi, Deus tem muito mais. E quando você recebe um pouquinho, aí você fica, não é para ficar, é só isso, não, é mais, tem mais, não. Tem mais para oferecer a nós. Basta a gente querer estender a mão. Mas o nosso desejo não precisa ser só para nós. A comunhão com os meus irmãos faz entender que Deus se faz presente em minha vida. Quando a gente, no momento mais complicado na nossa vida, seja lá aonde for, e a gente vê alguém nos ajudando, é a presença de Deus purinha na nossa vida. Deus se revela através de homens e mulheres. E a palavra de Deus diz que Jesus, Isaías, né? E quem eu vou enviar? Isaías diz, pode enviar a mim, Senhor. Escolhe a mim para fazer a obra, me escolhe a mim para salvar, para orientar o povo, escolhe a mim. Que a gente seja essa sombra para outras pessoas que precisam de nós. E entenda, você precisa de outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Ponto 3, parte final. Porque se a comunhão é tão importante, a comunhão é tão importante porque se para Jesus é importante, porque se para Jesus é importante, a gente precisa entender o porquê a comunhão é tão importante para Jesus. E no ponto 1 eu botei aqui, Jesus dá evidências de que precisa dessa comunhão. Qual foi a maior evidência de que Deus se fez entendível que precisava dessa comunhão? Jesus na cruz, um dos seus últimos suspiros, ele fala assim, Pai, por que me abandonaste? Jesus, antes de chegar na cruz, o que ele fazia muito? Vivia em oração no monte. Para Jesus era importante a comunhão. Só que agora eu quero falar de uma outra comunhão, de uma outra dimensão, a comunhão com Deus. Para Jesus era fundamental essa comunhão com Deus, porque era aquilo que eu disse quarta-feira passada, né, em questão da experiência. Quanto mais de Deus você ganha, mais você sabe lidar com as coisas. Eu não estou dizendo lidar com as coisas de maneira fácil, é lidar com as coisas da maneira que Deus faria se Ele estivesse ali. A gente precisa ser orientado pelo Espírito Santo o tempo todo. E Jesus ali naquele momento
para ser crucificado, ele sobe ao monte, vocês sabem, alguns discípulos ficam embaixo e ele começa a questionar, fica chateado porque eles não conseguem nem orar, nenhuma hora com ele, e ele sobe, começa a suar sangue e tudo mais, e Deus está o tempo lutando para eu poder entender e suportar tudo que vai acontecer. Jesus naquele momento estava o tempo todo deixando claro que a comunhão com Ele, o crescimento, aquilo que Ele poderia encher, para que Ele pudesse lidar de uma maneira que Deus queria que Ele agisse naquele momento. Porque a gente como humano, naquele momento, quando os caras chegassem ali para prender Jesus, os discípulos, como João Pedro mesmo fez, já deu uma espadada na orelha de Malco, e Jesus podia, é isso aí Pedro, dá uma facada agora no outro, e Deus, na maneira como Jesus queria ser agido através do seu Espírito, se o próprio Deus vivia orando, buscando essa comunhão com Deus, para saber lidar com as coisas, por que nós não vamos ser assim? Por que nós não vamos desejar essa comunhão? Porque para a gente não é tão importante essa comunhão. Para Jesus era fundamental que mesmo Ele sendo Deus, Ele precisava da comunhão com Deus. A comunhão com Deus é tão importante que o próprio Jesus sente falta na hora da cruz. Uma das frases que para Jesus eu acho que foi um momento bem doloroso foi quando ele viu o Pai se afastando. Perdi a comunhão, sumiu, mas era necessário para que eu e você tivesse uma segunda oportunidade. E a parte 2 do ponto 3, para a gente terminar: Jesus fez o inexplicável para ter comunhão com você. Diz aí para o irmão que está do seu lado: Jesus fez o inexplicável para ter comunhão com você. Aleluia. Por que isso? Jesus estava no céu. É isso que mexe comigo. Jesus estava no céu. Tinha os anciões, tinha os anjos, tinha Paulo. Paulo ainda não tinha, né? Opa, vamos lá. Tinha Abraão, tinha Isaac, tinha Jacó, tinha José, tinha Davi, Isaías. Elias então foi por imã. Não sobrou nenhum resto de Elias aqui. No máximo a capa que Eliseu roubou já, né? Já ficou com ele. Tinha muita gente boa lá em cima. E eu lembro que no Antigo Testamento, todos eles, para ter comunhão ou para ter diálogo com Deus, precisavam de um sacerdote. Precisaram de Samuel para ter diálogo com Deus. E o que me deixa mais encantado nessa história toda, que mesmo todos aqueles que estavam no céu, Deus diz assim: eu preciso descer para interferir naquilo que se perdeu lá no jardim do Éden. Deus desce para cá, não só para nos dar a segunda oportunidade, mas para voltar a termos comunhão com Ele. Aleluia. O desejo que Deus tinha, nós sabemos. Eu costumo dizer e pensar sempre isso, que quando eu saio daqui, eu sei quem eu sou. Às vezes eu fico irritado no trânsito, às vezes fico chateado no trabalho, acabo desbravejando de formas erradas, ou fazendo outras coisas erradas. Eu sei quem eu sou lá fora. Por que Deus queria sacrificar o seu filho para ter comunhão comigo? Quem sou eu na fila do pão? É a gente parar e pensar assim: cara, que é inexplicável o que Jesus queria fazer. Jesus deu o seu filho para religar a comunhão comigo e com você. Aleluia.
A comunhão com Deus era tão preciosa para Deus que Ele, além de deixar o Consolador, Ele prometeu voltar para nos buscar. Tamanho era a vontade que Deus tinha de comunhão, de desejar estar perto conosco. Tem uma música que a gente vai cantar daqui a pouco, que diz que o véu se rasgou e agora eu posso me achegar e sentar com o Pai e conversar com Ele. Antigamente era o sumo sacerdote que tinha esse contato com Deus. Jesus veio, passou pelo momento da cruz, se fez como ponte para que eu e você, quando sentar em nossa casa e quiser ter um diálogo com Deus, é só sentar e falar: e aí, Jesus, vamos conversar? Tudo isso por causa de mim e de você. Ele queria voltar a ter comunhão comigo, com você, daquilo que tinha se perdido lá no jardim do Éden. E se eu queria que você fechasse seus olhos e parasse aí um pouquinho, só um pouquinho, e passasse assim: quem sou eu, Deus, para o Senhor desejar voltar a ter comunhão e ser grato e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor não sabe quanto é importante essa comunhão contigo. Para às vezes eu saber lidar com as coisas do meu trabalho, para eu saber lidar com as coisas da minha família, da minha escola, na rua, seja lá onde for, ainda que eu ofereça a minha própria vida, Jesus, em um tempo de caminhada, a te servir, a dedicar a minha vida a ti, não será o suficiente por aquilo que o Senhor fez na cruz, que além de nos dar o Consolador, o Senhor prometeu voltar. Em João 14, versículo 2 e 3, diz, para a gente terminar, João 14, versículo 2 e 3: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e eu vos preparar um lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais também.